Começamos aqui então com a eleição em São Paulo, que foi uma loucura danada. No último programa, no último Faroeste Brasileiro, a gente trouxe 7 pesquisas que mostravam a loucura dos números. No final daquela noite, as pesquisas que saíram de última hora, todas elas mostravam um empate triplo em primeiro lugar. E esse empate triplo em primeiro lugar representou com fidedignidade o resultado das urnas no sábado. No sábado não, no domingo, ontem, dia 6. Ricardo Nunes, com 29,48% dos votos válidos, e Guilherme Boulos, com 29,07%, vão disputar o segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal teve 28,14% e confirmou a disputa mais acirrada da história da capital paulista desde a redemocratização. Tabata Amaral, que ficou na 4ª colocação, ela obteve 9,91% dos votos e avisou, ainda ontem, que vai apoiar Boulos, obviamente ninguém esperava o contrário, no segundo turno. Enquanto Marçal disse que ficaria ao lado de Ricardo Nunes caso o prefeito adote algumas de suas propostas, como a de educação financeira nas escolas. E Ricardo Nunes espera que a maioria dos eleitores de Marçal possam migrar, é claro, para a sua campanha. Bom, meus queridos, quanto a isso, primeiro ponto. O Nunes ele não precisa se comprometer com isso que o Marçal pediu, porque o Nunes é obrigado a fazer isso que o Marçal pediu. Porque a educação financeira já é lei no estado de São Paulo já faz 7 anos. É que nunca foi implementada. Olha que vergonha. Então é uma obrigação. E outra, o Nunes ele cuida de educação infantil. Então dificilmente ele tenha como se comprometer, porque isso é um papel do secretário de Educação do governador Tarcísio de Freitas. E quando eu vejo uma coisa dessa, me entristece, porque mostra que as pessoas não sabem o que o prefeito faz. E nem o que existe no estado de São Paulo. Porque é tudo muito triste. Os vereadores foram eleitos os mais midiáticos possíveis. E eu lembro que na noite de sexta-feira, e é disso que eu quero começar a falar com vocês, o Pablo Marçal publicou nas suas redes um atestado de uma entrada de Guilherme Boulos no ano de 2021 numa clínica chamada Mais Consulta. E nesse atestado o médico dizia que ele deu a entrada acompanhado por uma pessoa que não se sabe quem é. Ele estava com um quadro de, se não me falha a memória, de surto psicótico, ideação suicida, paranoia, e um exame que constava nessa descrição, o que é muito estranho, porque estava apenas num atestado e não constava anexado o exame, dizia que ele tinha usado cocaína. Isso foi postado na rede social, né, no Instagram. O que aconteceu depois, no meu ponto de vista, foi definitivo para a eleição de domingo. Porque nós falávamos também na semana passada que, ao lado das pesquisas, nós temos as bolsas de aposta, o Polymarket das eleições. E na sexta-feira, o Polymarket dizia que ou Marçal ia para o segundo turno com Boulos ou Marçal ia para o segundo turno com Nunes. E depois que isso foi publicado, tudo mudou. Por que é que tudo mudou? Tudo mudou porque começou-se a se espalhar esse laudo da cocaína, que é uma coisa que ele tinha prometido mesmo antes de começar as eleições. No dia da convenção que oficializou a candidatura do Pablo Marçal, ele falou para todo mundo que estava ali: tem 2 candidatos a prefeito, o outro nós não sabemos quem é.
que usam cocaína, eu tenho papelzinho. Estou só aqui recoletando para vocês se lembrarem. Ali atrás, nós já havíamos dito que se ele tem esse papelzinho, ele não poderia usá-lo, porque isso é crime. E quando ele foi interpelado a se justificar, quando ficou claro que aquele laudo que ele publicou na sexta-noite era falso, ele trouxe o novo "fumei, mas não traguei". Que foi? Não, eu não fiz o laudo falso, eu só publiquei. E o que mais me espantou é que a imprensa brasileira deixou essa resposta ao Léo e não confrontou. Mas você não sabe que publicar somente também é crime? Uhum. Vou trazer aqui para vocês esses dados e eu vou passar para os nossos debatedores, porque isso é uma questão muito séria. Se nós, como analistas políticos de repercussão no Brasil, temos que ter a responsabilidade de mantermos posicionamentos coerentes, se nós dissermos que a CGU cometeu crime ao revelar o cartão de vacinação da Michele Bolsonaro, nós não podemos amenizar um ato que é tecnicamente a mesma coisa, só que com outra pessoa. O nome disso é imparcialidade e isso vocês vão encontrar aqui. Então, é o seguinte, se esse documento for falso, porque um dos advogados da campanha, o Marcelo Tostes, diz que vai mandar fazer outra perícia. Uma explicação muito muito mambembe que ele deu à imprensa ontem, né, antes de votar. Mas se o documento for falso, nós estamos falando aqui do crime de difamação, porque a difamação é você, mesmo que seja verdade, revelar uma coisa íntima e socialmente abjeta sobre a pessoa. Então, a difamação, injúria, calúnia, porque se for falso, e o usuário usar cocaína no Brasil é crime, diferentemente da maconha. Então nós temos calúnia, injúria e difamação majoradas pelo fato delas terem se dado em rede social. Esses 3 crimes podem dar até 3 anos de reclusão. Nós temos a falsificação de documentos, combinada com falsidade ideológica. E a pena é de 5 anos. E se você falsificou e usou, a pena vai para 10. Nós já estamos falando em 13 anos de reclusão. O crime de estelionato é passível de ser aplicado com até mais 5 anos. A associação criminosa, mais 3. Portanto, se tudo isso for verdade, nós estamos pensando aqui em uma reclusão de cerca de 20 anos. Se esses crimes forem de fato, foram de fato cometidos. Agora, se aquele documento for verdadeiro, não for falso, nós temos outro problema, porque nós temos o crime de violação de segredo, nós temos o crime de violação de sigilo funcional. Você não precisa ser o médico, mas você obteve, sabe que aquilo é de sigilo médico e você violou. O crime de difamação, mesmo se for verdadeiro, o crime de injúria, mesmo se for verdadeiro, o crime de associação criminosa, mesmo se for verdadeiro, por conta das violações, e o crime de estelionato, o que daria aí 8 anos de reclusão. Então tudo isso é muito sério. Tudo isso é muito sério. E eu acho que o Pablo Marçal só não foi para o segundo turno porque ele cometeu esses prováveis crimes. Pode ser que não dê nada, mas são crimes, estão no Código Penal. E muita gente pensou, se eu votar no Marçal, ele já levou a campanha para o TSE, ele vai ser cassado e o Boulos vai ser prefeito.